Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução à programação C usando o Dev C++. Lembrando que a gente vai fazer essa aula como complemento da aula de lógica de programação em que a gente cria algoritmos utilizando pseudocódigo. Então nessa aula nós vamos ver como é que a gente traduz os comandos do pseudocódigo para a linguagem C. Nós vamos ver um pouco do ambiente de programação Dev C++. E lá dentro eu vou mostrar para vocês a estrutura do programa C e a sintaxe de alguns comandos. Brevemente assim, depois a gente vai ver mais detalhes. Essa aula vai ser baseada nesse pseudocódigo aí, tá? Então, nesse pseudocódigo a gente declara 5 variáveis, 3 inteiras, A, B e C, as variáveis reais x e y, e escreve esse texto na tela, lê 2 valores, faz essa conta e mostra o resultado. Tá? Vamos ver como é que isso aí é feito em C. Tá? Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês o ambiente que nós vamos trabalhar, que é o Dev C++, tá? Então, aqui, esse íconezinho aqui, azulzinho e branco, é o ícone do Dev C++. Então, eu vou clicar aqui e vai entrar o ambiente, tá? Deixa eu maximizar aqui. Dentro do ambiente Dev C++, eu tenho no menu Arquivo a opção Novo. Tá? E nós vamos criar um arquivo-fonte. O arquivo-fonte é o arquivo que contém um código de uma linguagem de programação. Nós vamos criar um código, tá? Baseado naquele pseudocódigo ali. Nós vamos criar um código em C para ver executar dentro desse ambiente de linguagem C. Então eu vou clicar aqui e aqui eu digitaria o comando. Tá? Claro que eu já fiz aqui, está tudo pronto o nosso programa. Vamos ver aqui, está aqui o código em C que representa esse pseudocódigo aqui. Então, a relação, o mapeamento, é o seguinte, ó, o início, tá, é representado por essa chave aqui, ó, tá? E essa chave aqui da linha 12, esse fecha-chaves aqui, representa o final. Então, início e fim do pseudocódigo é formado por um bloco, tá? Abre e fecha chaves. Nós vamos ver depois outros comandos do pseudocódigo que também tem bloco e vai usar as mesmas chaves. Tá? Na frente desse bloco aqui, tem esse nome, main, abre e fecha parênteses. Todo programa C é uma função. Toda função tem um nome e pode ter argumentos. No caso, a primeira função que é executada quando eu inicio um programa em C é a função chamada main. Main quer dizer principal. Então, main, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, é o nosso início e fim do pseudocódigo. Você deve estar perguntando, mas e esse hashtag include stdio.h? Isso aqui é o seguinte, existem alguns comandos no C que são extremamente difíceis de serem manipulados. C não é uma linguagem muito fácil de ser aprendida, principalmente para iniciantes. O comando de entrada padrão, que no nosso pseudocódigo que eu leia, tá? Não é aqui que vocês vão ver que nós estamos mapeando através do printf e do scanf, não é esse aqui, na verdade, não é um comando básico, não é um comando original da linguagem C, e sim isso aqui é uma função que está dentro dessa biblioteca. Então, se eu usar essas duas funções aqui no lugar do comando de entrada e saída, eu tenho que usar esse include. Então, simplesmente, antes do main, escrevam lá, hashtag include, o sinal de menor que, stdio.h
e o sinal de maior que. Tá? Exatamente como está assim. Uma coisa importante na linguagem C. A linguagem C é sensível à caixa. O que quer dizer isso? Aqui no pseudocódigo, se eu escrever A e depois aqui eu colocar A minúsculo, não tem problema algum. Tá? Para ele, para o pseudocódigo, A é A. Mas para o C não. Para o C, A maiúsculo é uma coisa e A minúsculo é outra. Se eu usar aqui, ó, nesse comando aqui da linha 10, se eu colocar um A maiúsculo, ele vai dizer que ele não sabe, que essa variável não foi declarada. Então, cuidado com a caixa do que vocês escreverem, se é maiúsculo ou minúsculo. Todos os comandos em C são em minúsculo. Então, vamos ver aqui. Então, início, nós já vimos que é essa chave aqui, precedida de um main, abre e fecha parênteses. Tá? // declaração das variáveis. Isso aqui é um comentário do pseudocódigo. Em C é exatamente igual. // declaração das variáveis. O que eu quiser escrever aqui vai ficar como comentário. Tá? Próximo comando. Inteiro, dois pontos, A, vírgula B. Aqui já tem um errinho, ó. Aqui está um ponto, que tinha que ser vírgula, né? Mas tudo bem, o pseudocódigo funciona. Se eu coloco um ponto aqui, daí dá uma zebra bárbara. Então, a tradução da declaração de variáveis inteiras em C é int. Int é a abreviatura de integer, que quer dizer inteiro em inglês. Não tem os dois pontos. E a lista das variáveis é separada por vírgula e termina por um ponto e vírgula. Tá? O comando de declaração de variáveis real, tá, é float. Tá? Existe um tipo de número que na língua inglesa é chamada de ponto flutuante. A abreviatura é float. Tá? E é o real. Tá? Então, float sem os dois pontos, x, vírgula, y, ponto e vírgula para terminar o comando. Aqui é outro comentário, igualzinho lá, não tem problema. Escreva, comando de saída, nós vamos usar a função printf. Quando eu vou mostrar na tela um simples texto, a sintaxe é igual. Só tiro escreva e coloco printf, tá? Tudo dentro de parênteses, entre aspas, terminado por um ponto e vírgula. Tá? O comando leia. Tá? O comando leia é a função scanf. Aí começa a complicar a coisa, mas vamos com calma. O scanf ele tem sempre dois argumentos, no mínimo. No primeiro argumento, que é entre aspas dupla, vai o formato das variáveis que eu vou ler. Então, aqui eu estou lendo duas variáveis inteiras. Então, o formato é dado por esse sinal de percentual e a letra I de inteiro. Então, como eu estou lendo aqui duas variáveis, a variável A e a variável B, eu vou colocar entre aspas, eu vou colocar percentual I, entre aspas, junto sem espaço, exatamente assim. Os demais argumentos são a lista das variáveis que eu quero ler. Aqui eu estou lendo A e B. Então, aqui eu vou colocar A e B, separado por vírgula e precedido de um E comercial. Certo? Fecho parênteses, tá? Ponto e vírgula. Próximo comando, atribuição. O comando de atribuição é muito parecido em C. É só tirar a seta e usar o sinal de igual. Tá? Então, tirei a seta, botei o igual, C iguala a mais B, ponto e vírgula. E o último comando aqui é um comando escreva. Lá naquele comando escreva, eu coloquei um texto. Nesse comando eu quero só o valor da variável C. Então, eu coloco entre parênteses o formato da variável. Tá? No caso, essa variável aqui é uma variável inteira. Tá? Então, eu vou colocar percentual I entre aspas aqui. Tá? Então, esse é o nosso código em C que vai fazer aquilo ali.
para mim executar esse código em C, para mim ver o que vai acontecer, eu vou entrar aqui no menu executar e tem a opção aqui, o F11, que é compilar e executar. Compilar é esse programa, ele vai ver se não tem nenhum erro, detectar algum erro. Se não tiver, ele vai iniciar a execução. Se tiver erro, ele vai avisar e não vai fazer. Tá? Então, ó, iniciou a execução, não tinha erro algum e colocou o comando, executou o primeiro comando, ou melhor, mostrou a execução do primeiro comando, que certamente ele executou esses dois primeiros comandos. Ele reservou espaço para 3 variáveis inteiras e reservou espaço para 2 variáveis reais. Tá? Aqui, então, ele está me pedindo, está executando esse comando 8 aqui, que é o printf, que vai mostrar na tela ali esse texto aqui. Então, está me pedindo para me digitar 2 valores. Agora ele está no comando 9, né? Scanf, então eu vou ter que digitar um valor, vou digitar, por exemplo, 4 e dar um Enter. Aí ele vai esperar que eu digite o outro valor, vai colocar em B, vou colocar 6 e dar um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa conta, ele vai pegar o valor de A, que é 4, o valor de B, que é 6, vai somar os dois e guardar em C. E no comando seguinte, ele mostra na tela o C. Tá? Então está aqui 10, ó, 1 mais outro é 10. Aí ele colocou esse tracinho e colocou essa mensagem aqui, quanto tempo levou para executar, etc, etc. Então, esse que é o ambiente dev e é dessa maneira que a gente vai transformar os nossos algoritmos em pseudocódigos no C para executar aqui. Para mim encerrar aqui, eu vou fechar essa janela. Se eu quiser executar de novo com outros valores, eu vou entrar lá, executar e compilar. Tá? E vou repetir, colocar 2 e 2 aqui, vai dar 4. Tá? Posso executar quantas vezes eu quiser. Tá? Na próxima aula a gente vai ver mais detalhes da sintaxe dos comandos, como é que se escreve cada um desses comandos, tá? Para vocês poderem traduzir os programas de vocês do pseudocódigo para a linguagem C. Então, estudem.